Oi, gente, tudo bom? Nos últimos dias, fãs e pessoas que gostam do trabalho do Justin Timberlake, que é um ator e um cantor hoje em dia já renomado, foram surpreendidos com as revelações bombásticas que a cantora Britney Spears fez numa entrevista à revista People, onde ela revelou partes de informações que vão estar contidas no livro de memórias, a biografia que ela vai lançar agora no final de outubro. Entre as principais revelações está a revelação de que em 2002, na época que eles terminaram o midiático namoro que eles tiveram entre 99 e 2002, eles teriam terminado porque a Britney engravidou e o Justin se disse não preparado e pediu para ela tirar, interromper essa gravidez. Então, a partir dali, começou todo o processo de depressão e várias outras problemáticas que teve seu auge em 2007 na carreira da Britney, onde depois ela começou a ficar sob a tutela dos parentes dela, onde teve toda aquela questão do Free Britney anos depois. Enfim, nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Além disso, também foi levantada diversas polêmicas, diversas revelações, diversas questões relacionadas ao jeito que o Justin Timberlake tem de lidar com as coisas, todas as problemáticas e polêmicas que ele já se envolveu nos últimos anos e o porquê que hoje ele está sendo considerado realmente um monstro de Hollywood. Então, tem várias problemáticas, várias questões, inclusive, logo depois da entrevista para People, a TMZ, que é um canal que divulga essas informações de entretenimento, divulgou com base numa fonte anônima, não sabemos quem, que o Justin teria traído a Britney, inclusive com uma celebridade, e isso teria sido o estopim do término deles em 2002. Porém, o que a mídia ficou divulgando e constantemente batendo no assunto, inclusive com o aval do Justin Timberlake, era que a Britney que tinha traído ele, é que ela que era a para da história, ela que tinha sido horrível, sendo que hoje o que se dá a entender é que, na verdade, ela foi a grande vítima. Nesse vídeo eu vou te trazer todos os detalhes sobre essa polêmica, que já é de mais conhecimento do público, mas também várias outras questões que são complicadas aí na vida pública do Justin Timberlake, como, por exemplo, problemáticas junto a Janet Jackson, também ao cantor Prince. Ele tem várias questõezinhas aí que faz com que as pessoas estejam hoje massacrando ele. Será que é justo? Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo, fica aí. Mas rapidinho, antes da gente comentar com detalhes sobre todas essas questões relacionadas à vida pública do cantor e ator Justin Timberlake, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre cultura pop, mas também sobre literatura, sobre cinema, sobre seriados. Então se você gosta desses temas, esse canal é para você, se inscreva. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais. Me segue por lá, vou ficar muito feliz de interagir com vocês através desses outros canais e já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal, isso faz com que essa comunidade aqui cresça, então eu te agradeço muito. O cantor e ator Justin Timberlake conheceu a cantora Britney Spears durante as gravações do Clube do Mickey Mouse, que passou durante a década de 90 nos Estados Unidos e foi um líder de audiência, de onde também foram tirados diversos nomes que hoje são muito conhecidos do grande público, como por exemplo a Christina Aguilera, o Ryan Gosling. Então lá eles cresceram juntos e durante um bom tempo eles mantiveram contato. A Britney inclusive fala durante diversas entrevistas ao longo dos anos de que ela sempre foi muito apaixonada pelo Justin, que ela amou demais. Tanto é que eles começaram a namorar por volta ali da idade de 16 anos, cada um tinha mais ou menos 16 para 17 anos, e seguiram aquele namoro que foi completamente midiático. Se você não viveu nesse período do início dos anos 2000, no finalzinho da década de 90, todo mundo falava sobre os dois, especialmente porque o Justin Timberlake, ele participou da boy band chamada NSYNC, que já estava no seu auge no final da década de 90, quando a Britney lançou o seu primeiro single, né, que foi o Baby One More Time, e ela começou a carreira abrindo os shows do NSYNC, porque os dois eram da Jive Record, né, da mesma gravadora. Então, em 98 ela estoura com Baby One More Time, e durante um bom tempo, obviamente, ela ficou muito maior do que o próprio NSYNC. Então ela fez muito sucesso. Hoje em dia ela é detentora de vários recordes. Ela foi uma pessoa que realmente
fez história no mundo pop. Então tudo que tratava sobre a Britney era notícia. A gente estava numa época em que não existia uma internet tão disseminada. Então as pessoas compravam e obtinham informações através de revista. Consequentemente, para enviar informações para essas revistas, existiam os paparazzis, que hoje em dia a gente sabe que não existe mais, até porque não tem tanta demanda para isso, mas que antigamente faziam um plantão na porta dos artistas, na porta das gravadoras, pegavam qualquer flash de situação possivelmente constrangedora ou irregular. Muitos artistas cresceram por causa dessa grande manifestação dos paparazzis na época do final da década de 90 e começo de 2000, mas a gente também sabe que muitos deles caíram questão mental por causa desse assédio todo, e a Britney foi uma delas. Porém, nesse período, uma das coisas que mais fez com que ela tivesse todo esse assédio foi justamente todas as polêmicas envolvendo o término do namoro dela com o Justin Timberlake. Vou recapitular de uma forma bem resumida aqui as informações que aconteceram. No ano de 2002, eles terminaram o namoro, que começou em 99, um namoro que, como eu comentei, era super midiático, e inicialmente as informações eram que eles tinham terminado bem. Inclusive tem entrevista do Justin Timberlake comentando que ele jamais ia revelar o motivo, porque ele gostava muito da Britney, ele prometeu para ela que o real motivo nunca seria divulgado, que os dois estavam bem e tudo mais. Porém, nesse mesmo período, o Justin estava lançando a sua carreira solo. Como eu comentei, ele começou na época do N5, ele estava lançando o seu CD Justify, que foi uma explosão de sucesso. Quem viveu nessa época sabe que realmente se ligava à rádio só ouvia o Justin Timberlake. E nessa época, ele já tinha lançado seu primeiro single, porém o segundo single, que era Cry Me a River, que até então era uma letra sobre uma desilusão amorosa, mas que ganhou notoriedade quando foi lançada com um clipe polêmico. O clipe revelava uma suposta traição da Britney Spears que ela teria feito com ele e ele teria se vingado. Só que assim, você pode questionar, será que realmente foi para ela? Foi, porque no clipe, no videoclipe, ele colocou uma sósia da Britney. Então, assim, apesar dele ter falado em diversas entrevistas que ele jamais revelaria o motivo real do término dos dois, tava lá, implícito, num dos maiores videoclipes da história ali do Justin e da música pop de uma forma geral, uma suposta traição da Britney. Na época, a Britney estava em processo para gravações do seu próximo álbum, que seria o In The Zone, e ela não se manifestou tanto sobre isso. A resposta dela só veio muito tempo depois, meses depois, com o lançamento do videoclipe Evertime, onde até então todo mundo acreditava que seria um pedido de desculpas dela ao Justin, onde ela falava, tem um trecho da música que ela fala, né, parece que eu preciso de você, bebê. Então, tipo, todo mundo pensava, ela tá pedindo desculpas. Tanto que no videoclipe mostra uma briga de um casal e no final das contas ela acaba tentando, né, tirar sua própria vida numa banheira e ele resgata ela. E aí uma das cenas ali mostra uma mulher tendo um bebê, a Britney visitando a sala de cirurgia e todo mundo entendendo, imaginando que seria uma metáfora para ela mudar a vida dela, porque ela estava retomando a vida dela, retomando a carreira, que tudo tinha ficado para o passado, que ela teria traído o Justin, mas que ela estava arrependida, que ela queria o Justin de volta. E durante muitos anos essa foi o discurso levantado por muita gente. Porém, depois dessas revelações que a Britney fez à People Magazine e que provavelmente estarão no livro que será lançado dia 24 de outubro, o Woman in Me, que são as memórias que a Britney Spears escreveu agora, ela teria tirado um bebê, que ela teria engravidado do Justin a pedido dele e que essa música seria sobre esse neném. Então, quando ela diz que parece que eu ainda preciso de você, bebê, não é bebê Justin, seria bebê do Justin. Então, existe toda essa especulação, existe alguns levantamentos de teoria que tem alguns momentos em que ela cantou essa música ao vivo, em que ela colocava a mão na barriga. Durante o videoclipe, tem aquela cena de uma mulher tendo um bebê que não faz conexão com o clipe de uma forma geral, então por que estaria ali? Parece que teria sido um pedido da Britney. Tem algumas cenas de bastidores durante a gravação dessa música, em que a Britney, em diversos momentos, se emocionou, quase não conseguiu terminar a música, então muita coisa leva a crer que, de fato, tudo isso seria uma prova de que a Britney realmente teria tirado, né, essa criança a pedido do Justin.
Mas a maior prova de que isso realmente é verdade foi uma declaração que o Justin fez no dia de ontem. Ele anunciou através de uma revista, ele e a sua equipe, né, no caso, uma nota oficial onde ele diz que não quer viver do passado, não quer ficar comentando as coisas do passado, que tudo isso que tinha sido revelado de uma certa forma era verdade, porém ele tá seguindo a vida, ele tá casado, hoje o Justin Timberlake é casado com a Jessica Biel, que também é atriz, gosto muito do trabalho dela, inclusive, ele tem 2 filhos e sempre tem esse assunto voltando à tona sobre o ex-relacionamento dele com a Britney e tudo mais. Inclusive, o mesmo tema sobre o relacionamento dele com a Britney foi retomado há uns 2 anos atrás, quando houve todo aquele manifesto do Free Britney. Para você que não sabe, durante todo esse período dos anos 2000, logo após desse término da Britney com o Justin, a Britney realmente entrou num processo de depressão, ela teve toda uma questão da saúde mental dela, ela teve diversas problemáticas envolvendo paparazzi, envolvendo os 2 bebês que ela teve depois, ela teve 2 filhinhos, ela se envolveu com o canalha do Federman, então ela teve diversas problemáticas, a família dela foi uma família completamente complicada, até hoje também, então a família dela colocou ela num sistema que nos Estados Unidos é chamado de conservatório, onde eles tomavam todas as decisões da vida dela. Só que somente recentemente a gente soube a que ponto realmente eles tomavam todas as decisões por ela. Então não era só uma questão comercial, eles tomavam decisão de tudo. Então assim, obrigaram ela a colocar um DIU para não engravidar, obrigaram ela a ter diversas questões que são assim absurdas, especialmente para uma mulher que a gente vê que apesar de ter as suas problemáticas, está passando por um processo de depressão durante muitos anos, ela é capaz, ela é consciente e ela durante muitos anos rendeu muito dinheiro para eles. Então, assim, ela era incapaz de decidir se ela queria ter um filho ou não, mas ela era capaz de fazer uma turnê, de fazer uma turnê fixa em Las Vegas, de lançar mais 2 CDs. Então, assim, até que ponto realmente ela não era capaz de tomar suas decisões. Então, muita gente se aproveitou dela, tirou muito dinheiro dela, e tudo isso resultou no movimento Free Britney, feito pelos fãs e pessoas que gostavam dela, pedindo a liberação dela desse conservatorship. E aí, uma das pessoas que foi muito atacada nesse período foi o Justin Timberlake. Por quê? Todo esse processo, como eu comentei, começou em 2002 e o Justin só fez realmente aumentar esse ódio por ela. Então, em nenhum momento ele a defendeu, muito pelo contrário, ele sempre se aproveitou disso, desse hype de homem apaixonado traído, e sempre saiu na mídia dando indiretinhas para ela, falando coisas ruins dela. E a gente sabe que a indústria é machista, né? Sempre foi, hoje em dia a gente sabe que as coisas estão tendendo a melhorar, porém, imagina como era antigamente, né? Então a Britney foi extremamente atacada. E os fãs queriam essa retratação do Justin. Depois de muita pressão, ele também, alguns anos atrás, lançou uma nota oficial onde ele falou que se arrependeu de não ter colaborado para que as pessoas não tacassem tanto hate assim na Britney, assim como também na Janet Jackson. Então aqui eu começo uma outra situação, uma outra história que envolve o Justin, que também é bem problemática. No ano de 2004, ou seja, no auge da carreira do Justin Timberlake, ele já tinha lançado o Cry Me a River, que é esse videoclipe de vingança, né, Britney Spears. Ele já tinha lançado Justify, ele já estava realmente no seu auge da carreira. E em 2004, a Janet Jackson, que é a irmã do Michael Jackson, ela também estava no seu auge. Ela tocava em todas as rádios, especialmente nos Estados Unidos. Ela era realmente uma grande estrela e estava super em ascensão. E em 2004 ela foi convidada para fazer o show do intervalo do Super Bowl. Para você que não sabe, é o maior evento midiático dos Estados Unidos, e o intervalo do Super Bowl acontece alguns shows, algumas apresentações que sempre bombam demais. Então é o auge da carreira de diversos artistas. Naquele ano, ela se apresentou, ela era a artista principal ali da história, e ela convidou o Justin para participar ali de uma das músicas ali no final desse show dela. Porém, durante o final, houve uma situação que a gente não tem confirmação 100% de que foi combinada ou não, mas o que dá a entender é que foi sim combinada, onde a Janet Jackson ela faz uma pose e o Justin puxa uma parte do casaco dela e acaba revelando uma parte do seio.
Se a intenção era mostrar o seio ou de repente mostrar alguma coisa ali embaixo, uma bandeira, uma mensagem, alguma coisa, ninguém sabe. Porém, o que dá a entender é que os dois estavam conscientes do que aconteceria ali. Porém, obviamente, toda a indústria, toda a sociedade caiu em cima da Janet. Então falaram que a Janet aproveitou a maior audiência da TV para ficar mostrando pornografia, isso e aquilo, mataram a carreira da Janet Jackson. Essa situação pode parecer boba, mas de fato não foi. Foi uma situação muito complicada, manchou muito a imagem dela. Porém, ali no palco tinham duas pessoas. Inclusive, a pessoa que tirou a blusa dela foi o Justin. E o Justin, calado ficou, calado permaneceu. Uma das coisas, inclusive, que levantou essa polêmica foi uma entrevista que a Janet Jackson fez para Oprah Winfrey, onde ela comenta, né, que o Justin era amigo dela, ela considerava ele um amigo pessoal e que ela se sentiu na mão por ele. Então, houve uma pressão da gravadora, obviamente, para o Justin não se manifestar, para que a imagem dele não fosse danificada por causa de tudo isso, mas todo o fogo, todo o hate caiu em cima da Janet Jackson. Por isso que, alguns anos atrás, quando o Justin fez uma nota pública pedindo desculpas a Britney Spears, ele aproveitou e pediu desculpas também a Janet Jackson, porque também, nesse caso, ele simplesmente se calou e deixou toda a mídia acabar com a carreira, com a raça da Janet Jackson, assim como fizeram com a Britney Spears. Nessa época, contrariando a todo mundo que só metia o pau na Janet Jackson, uma das pessoas que a defendeu publicamente foi o cantor Prince, que também é um grande nome aí da música soul, da música pop. Ele morreu alguns anos atrás, mas assim, ele também tinha suas certas polêmicas, ele também já brigou com Michael Jackson, e uma das pessoas com quem ele realmente brigou, tacou muito hate à obra e à pessoa, foi o Justin Timberlake. Ele reclamou justamente dessa falta de apoio que o Justin não teria dado, né, ao Janet Jackson depois do Super Bowl, e aproveitou o embalo e criticou a música dele, a carreira dele, a voz dele, criticou ele como de uma forma geral. Porém, a resposta do Justin Timberlake veio algum tempo depois na música Give It To Me, que foi uma parceria entre o Justin Timberlake, a Nelly Furtado e o Timbaland, que, para você que não viveu os anos 2000, eram três grandes nomes do pop na época, então tudo que eles lançavam era sucesso, e eles lançaram essa música que seria uma música de vingança, então é uma música onde eles detonavam, além do Prince, a própria Janet Jackson também tinha indiretos a Fergie, então assim, todo mundo da indústria estava sendo atacado ali pela letra do Give It To Me, e inclusive o Justin falava essa questão do Prince e dava umas indiretas de que ele estava velho, de que ele estava ultrapassado, aproveitou para detonar o Prince e realmente acabar com a imagem do cantor, que sempre foi uma pessoa muito querida nos Estados Unidos. Em resumo, é tudo isso. Acredito que esse vídeo vai precisar ser atualizado daqui a alguns dias com o lançamento do livro autobiográfico da Britney Spears, Woman in Me, que chega nos Estados Unidos no dia 24 de outubro, deve estar chegando por aqui uns dias depois. Obviamente eu vou comprar, vou ler, gosto muito da Britney, tô super curiosa para saber o que mais ela vai falar. Provavelmente ela vai falar, além do Justin, vai falar de toda a problemática da família dela, de todas as coisas que aconteceram ali nos bastidores, e eu quero revelações, eu quero fofoca, eu gosto disso. E antes que vocês me ataquem falando que eu não gosto do Justin, eu amo o Justin Timberlake, eu já peguei 8 horas de estrada numa van pra ir assistir um show dele no Rio de Janeiro e no dia seguinte voltar virada pra trabalhar aqui em São Paulo. Então assim, não vem falar que eu não gosto, eu gosto demais do cantor, gosto dele como ator também, porém, eu tô trazendo aqui alguns pontos e aí você tira suas próprias conclusões se realmente ele tá sendo um monstro de Hollywood, como algumas pessoas estão falando, ou se ele é simplesmente uma vítima, coitado, ele não ajudou porque ele não pôde. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa história toda, deixa sua opinião, vamos trocando essa figurinha, e quando sair mais atualizações, se vocês quiserem, comenta aqui que eu trago em um novo vídeo. Então é isso, gente, um grande beijo e até o próximo!